Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Louvado seja Deus. Nós estamos mais uma vez aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Sônia, eu sou evangelista e muito o Senhor tem ministrado no meu coração acerca de cura da alma, libertação, que são muitas as pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão padecendo, pessoas que vão para o médico não consegue encontrar, não acha que tipo de enfermidade que está naquela vida, né? E Jesus, ele mostra para nós claramente na palavra revelada na Bíblia, né? Tá aqui a Bíblia, o Senhor Jesus, ele mostra para nós aqui muitos casos, muitas pessoas que quando ele passou no seu ministério terreno, ele viu muitas pessoas que precisavam de cura da alma, cura espiritual, não é verdade? E esse texto que nós vamos ler aqui vai falar claramente sobre um desses milagres que Jesus fez e está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10, nós vamos ler o versículo 11, está escrito: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus a chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da sua enfermidade. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor, ele fez aqui na vida daquela mulher. Imagina 18 anos curvada, 18 anos talvez padecendo, gastando, sentindo dores, e nada curava, nada endireitava aquela mulher. E a palavra do Senhor vem falando que os fariseus ali daquela época, aquelas pessoas ali daquela época, começou a questionar o Senhor Jesus, porque que ele estava ali, era um dia de sábado, né? E naquela época eles guardavam o sábado, não podia fazer nada, então eles achavam também que Jesus não poderia ter curado aquela mulher. Então Jesus, ele fala para eles assim: olha, e não convinha soltar, né, desta prisão, né, no dia de sábado, esta filha de Abraão, que a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. Olha, gente, o próprio Jesus falando, mostrando aqui que aquela mulher, ela estava aprisionada por espíritos malignos. Jesus, ele mostra que certas enfermidades são efeitos de ação, de opressão de demônios. O sofrimento dessa mulher, a qual nós lemos aqui na palavra do Senhor, ela estava aleijada, né? E ela estava ali possessa por um espírito que a mantinha presa. O versículo 16 vai falar que Jesus, então, ele solta aquela mulher, porque Jesus, quando ele falou para ela, vem aqui, e quando ela chegou, o Senhor Jesus colocou as mãos sobre ela e falou: olha, você está livre. Então, nós precisamos nos posicionar como igreja do Senhor, como os discípulos do Senhor, crendo na palavra do Senhor, buscando, a prestar mais atenção à nossa volta. Quantas pessoas estão nessa situação, estão enfermas, né? Quando deixamos de ouvir o clamor da humanidade sofredora, nós estamos pecando. Aqueles homens que estavam ali, aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam simplesmente falando que Jesus, não era para Jesus fazer aquilo. Presta atenção, amados. O coração do homem é um coração duro, um coração de pedra, né? Por isso que o Senhor fala que o nosso coração é enganoso. Mas aqui Jesus, ele ensina e ele mostra que aquela mulher estava aprisionada. E ele fala do pecado
ele fala das enfermidades, ele fala da morte espiritual. Muitos estão nessa condição, nessa situação, vivem numa aflição tão grande, numa necessidade tão grande e não sabe de onde está vindo, não sabe por que está vivendo essas coisas. Às vezes nós estamos presos no passado, às vezes presos no vício, às vezes presos, né, na ganância, na soberba, e nós precisamos olhar e saber que tem como sim estar livre de todo esse mal. Hoje o perigo é muito grande quando nós nos tornamos, né, um povo muito ansioso. As pessoas não têm mais paciência de esperar nada, sabe? Muitas pessoas sofrendo tantas necessidades por querer alcançar algo maior ou para mais aqui nesse mundo, e por causa dos divertimentos, por causa das propagandas, os anúncios, né, que nós vemos nos meios de comunicação, tudo isso tem prendido o homem, sabe? A tecnologia muito avançada tem paralisado o homem a ponto de não deixar mais as pessoas olhar para o alto, buscar o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. Aí você pode falar comigo, mas aquela mulher estava dentro da igreja. Sim, tem muitas pessoas dentro da igreja e estão totalmente presas, porque não sabem que o mundo espiritual é real. O inimigo das nossas almas, a palavra fala em João 10:10, que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas nós sabemos que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E ele chamou aquela mulher e falou para ela, você está livre. E ela então se endireitou e ela começou ali a glorificar a Deus. Aleluia! Então, amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Há muita violência, muita imoralidade, sabe? As pessoas só procurando satisfazer a carne, mas nós precisamos voltar e alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, buscando a verdade que liberta. O Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? João 8:32, e no 36 vai dizer, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O verdadeiro discípulo, ele ouve o clamor dos necessitados, ele ouve o clamor dos pobres, e ele, junto com Jesus, buscando direção de Deus, buscando a graça e a misericórdia de Deus, muitas pessoas vão ser alcançadas. Você quer ver a sua família alcançada, né, por Jesus Cristo, com salvação? Aleluia! Então creia que o Senhor Jesus, ele está presente, ele morreu, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, e ele deixou para nós essa verdade revelada, ele deixou para nós o Consolador, que é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos nos unir, vamos nos achegar mais a Deus, porque ele fala que quando nós nos achegamos a ele, né, com coração, com força, com toda a nossa vontade, nós vamos ser achados dele. E o Senhor, assim como ele libertou aquela mulher, como ele curou aquela mulher, ele pode curar você, ele pode curar sua alma, ele pode curar o seu corpo, ele pode te preparar, aleluias, para encontrar com ele na vida eterna. Basta nós arrependermos do nosso pecado, confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e nós vamos ter então o nosso nome escrito no livro da vida, e nós vamos ter, aleluias, agora o livramento, que toda arma, toda ferramenta preparada contra as nossas vidas não vai prosperar. O inimigo não tem poder para tocar no ungido do Senhor. Então vamos fazer isso, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Volte para o Senhor de todo o seu coração, e que a graça, que a paz do Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo seja com você, com toda a sua família e com todos que ouvem essa palavra, em nome de Jesus. Amém.